Olá, boa tarde. Vou esperar um pouquinho para as pessoas irem entrando. Tudo bem, pessoal? Eu sou a Leidiane, muitos me chamam de Lelê, eu sou do ateliê Lelê Ateliê e tô aqui hoje em nome da Cinderela Fitas e Viés, fazendo esse trabalho aqui na Avil. Tudo bem, pessoal? Enquanto vocês vão entrando, vou mostrar para vocês um pouquinho. Vou pegar aqui algumas peças. Hoje a gente vai estar trabalhando com o saquinho de maternidade, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, apresentei durante a semana, esse saquinho aqui. Esse aqui eu trabalhei no filó com viés de acabamento, né? O viés de 2,5, que a gente tá utilizando aqui, o viés Cinderela, tá? Que tem na loja da Avil aqui no site, tá ok? Aqui a gente tá utilizando o zíper, eu utilizei zíper de metro e o cursorzinho aqui, tá? Então esse é o nosso tema da nossa live hoje, tá ok? Vamos esperar mais um pouquinho pra gente dar início. Enquanto isso, vamos falando um pouquinho do viés, né? Esse viés aqui, então, que eu tô utilizando, vai ser o de 2,5, tá? E assim, o legal dele é que ele é 67% algodão, né? E o restante poliéster. O que isso ajuda? Eu gosto muito de estar utilizando esse viés, porque assim, ele não deforma a peça. As mamães que querem lavar a peça, né? Não tem problema nenhum. Ele não deforma a peça, já fiz o teste, ele fica assim, ó, perfeito, intacto. E aqui hoje a gente vai estar utilizando o filó, mas assim, a ideia é, vocês podem estar utilizando o plástico cristal, né, o tecido, que também tem na loja online da Avil, né, vocês podem estar utilizando outros materiais para substituir o filó, pode estar utilizando o tule também, dá um caimento diferente, mas também dá para estar utilizando, pode estar utilizando organza, tá bom? Então tá, pessoal, não sei se a gente já começa, vamos esperar mais um minutinho. Esse aqui é o que eu fiz para mostrar para vocês. Hoje eu escolhi essa cor, que é o azul marinho. E a gente vai estar utilizando esse aqui de 2,5. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, enquanto isso, algumas aplicações. Esse aqui é um projetinho de farmacinha. E aqui eu utilizei o viés estampadinho também, Cinderela. Utilizei pompom. Utilizei cianinha, passa na Maria. Então, assim, vários produtos que vocês encontram na loja da Avil. Até vou pedir para a Gabi colocar para vocês aí qual que é o site, www.lojavil.com.br, tá bom? Para quem tá distante, né, e quer adquirir alguns produtos, vocês podem estar pedindo pela loja online, tá joia? Então, vamos começar, pessoal? Vamos lá? Então, tá bom. Então, eu vou começar passando para vocês as medidas, tá? Então, aqui, eu já trouxe aqui preparado, até anotei algumas dúvidas de algumas pessoas que mandaram para mim no direct e eu vou estar falando para vocês. Aqui eu já trouxe o filó preparado e bordado. Essa é a nossa parte da frente, tá? Essa é a parte da frente. Então, qual que é a medida que a gente vai estar utilizando? Aqui a medida que eu utilizei foi 30 centímetros de largura e 30 de altura, para fazer a parte da frente. Então, para preparar a nossa aplicação, a gente fez centralizou, né, o bordado, né, no bastidor, colocou na máquina e preparou. Até mostrei mais cedo como que a gente faz esse bordado, vou chegar mais perto para vocês verem o acabamento. A gente tem que fazer essa aplicação em tecido, né, e cortar com muito cuidado para a máquina vir fazendo esse acabamento aqui, tá bom? Então, o filó, ele exige esse cuidadinho aí, tá? Mas pode estar fazendo também de tecido ou de plástico cristal, né? Ou do tule, enfim, vocês vão inventar aí na criatividade de cada um. Se for fazer de tecido, eu sugiro colocar uma manta R2, tá? Pra ficar mais estruturado, dar uma estruturinha bem legal aí pra nós, tá bom? Então, vamos lá. Então, a nossa medidinha, então, aqui, ó, na parte da frente é 30 por 30, tá ok? A parte de trás, que é essa aqui, ela mede 40 centímetros de altura e 30 de largura, tá bom? Então, 40 por 30. Então, nós vamos precisar dessa medida aqui para a parte de trás. Essa aqui para a parte da frente, né? E vamos precisar também do zíper. O zíper eu cortei maiorzinho. Eu tô usando um zíper de metro. Aqui eu tô utilizando uma medida de 35 centímetros, tá bom? E vou pegar também um cursor.
Além disso, a gente vai estar utilizando, claro, né, o nosso viés. Aqui, então, a medida desse viés é o de 2,5, né? Eu faço ele, vou mostrar pra vocês durante a aplicação, eu trabalho com ele dobradinho, então ele dá um acabamento mais fininho, tá? Então, assim, essa peça a gente escolheu pra mostrar como uma das aplicações do viés, mas vocês podem estar utilizando essa mesma técnica, né, mesma metodologia para outras peças também, tá? Acabamento de cartão de vacina, é a mesma metodologia. A gente vai aprender hoje, eu sei que é dúvida de muitas meninas, esse cantinho mitrado, tá? Pra ver como que ele fica, assim, ó, bonitinho, tanto na frente quanto atrás, com acabamento bem bonito, tá bom? Então, vamos lá. Deixar reservado aqui. Então, primeiro, a gente vai reservar essa parte de trás. A parte de trás a gente não vai estar utilizando agora, tá? E nós vamos pegar a nossa parte da frente, aqui, a parte superior. Se não tiver bordado, né, se for um tecido e tiver sentido, aquelas imagens, né, com cabecinha pra cima, né, então a gente tem que cuidar com o sentido do tecido, tá? Então aqui a gente vai colocar o nosso zíper na parte de cima aqui. Vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer essa aplicação. Vou posicionar, então, o meu filó aqui, tá vendo? E vou costurar ele na parte do zíper. Ele vai ficar assim, a parte do carrinho fica aqui no meio e a parte de cima fica livre por enquanto. Depois a gente vai costurar na parte de cima a parte de trás do nosso filó, tá bom? Então vamos pra máquina. Eu vou abaixar um pouquinho aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Eu até esqueci de perguntar, já fui começando, né? Tá tudo certo com o som? Estão entendendo? Anotaram as medidas? Tô muito rápida? Muita queixa, às vezes, é que eu falo muito rápido, né? Então, vocês dão uma desaceleradinha em mim aí. Vocês estão me ouvindo bem? Só dá um okzinho pra mim. Tá tudo certo aí, Gabi? Ah, então beleza. Então, vamos lá. Vou descer aqui um pouquinho pra vocês verem como que eu vou posicionar, então, aqui na máquina, tá? Então, olha só. Eu posicionei o nosso filó aqui em cima da parte de baixo do zíper. Eu vou costurar dessa maneira. Eu vou passar uma costurinha aqui. Aqui, na minha máquina, eu tô utilizando o pezinho de zíper, tá? E já vou pegar o meu viés. Como que eu vou posicionar o meu viés aqui, gente? Olha só, aqui tá a aberturinha dele, né? A parte interna. Vou mostrar pra vocês. Tá assim, né? Então, eu vou dobrar. Vou dobrar ele. Vou colocar ele dobrado pra fazer o acabamento no zíper, tá bom? Essa parte da dobra vai lá do ladinho do carrinho do zíper. Vou erguer aqui só pra vocês verem onde que a gente vai colocar essa parte da dobra. Ó, então vai ficar assim. A dobrinha, sempre a gente começa costurando pela dobrinha e ela fica aqui, ó, na parte do carrinho do zíper. Consegue visualizar certinho aí? Então, vou passar primeiro essa costurinha aqui, ó, bem rentinho, sem soltar. E utilizando aqui, nesse momento, o pezinho calcador de colocar zíper, tá? Pra ficar uma costurinha bem rentinha aqui, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, o segredo do viés é costurar com calma, é costurar devagar e treinar bastante. Eu gosto muito de costurar ele sempre bem na beiradinha, pra não soltar, pra ficar um acabamento bonito, né? Então, isso aí dá todo um diferencial na peça. Vou colocar aqui, então, olha só, posicionei, né, o meu filó aqui na parte de baixo. Vou pegar o meu viés, então, com a dobrinha, como eu mostrei pra vocês, eu vou costurar e já mostro aí de novo. Eu gosto de prender os dois. Quem tiver insegurança, pode fazer primeiro o filó e depois vir com viés, não tem problema. Só que tem que dar uma aumentadinha no ponto, porque o filó, ele é muito sensível, então pode ser que ele dá uma esticadinha. Por isso que eu gosto já de colocar ele aqui, ó, na proteção do viés, que o viés vai ajudar a proteger ele aqui, tá bom? Então, vamos lá, já estamos aqui na máquina. Como é que tá a imagem aí na máquina? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Vou começar a costurar aqui, bem devagar, organizando a minha dobra. Acho que não deu pra ver, né? Peraí, deixa eu tentar abaixar um pouquinho mais. Acho que agora deu, né? Então, meninas e meninos, né? Que nós temos meninos também que fazem costurinhas, né? Então, a gente sempre tem essa mania de falar só meninas, mas tem muitos meninos aí também, né? Fazendo costura. Olha só, então vamos com calminha aqui, bem rente, não precisa pressa. Que é isso aí, gente. O segredo é ficar sempre com muito cuidado para fazer um acabamento bem bonito, tá? Esses materiais que eu tô utilizando aqui, vocês vão encontrar no site da Avil, tá ok?
E alguns materiais que às vezes vocês não encontrar no site, tem na loja física deles, tá bom? Então, vou passando aqui devagar e já mostro aí pra vocês como que vai ficar essa parte aqui. Então, aqui a gente tá utilizando o pezinho calcador, fazendo essa costurinha aqui na parte de cima, tá legal? Então, sempre a dobrinha, pra quem chegou agora, então, a gente tá fazendo um saquinho de maternidade, tá? Que pode ser utilizado também para organizar mala de viagem, né? Pode estar fazendo com outros materiais para estar organizando a mochilinha das crianças, para ir para casa da avó, né? Para ir para a escola, enfim. Esses saquinhos são bem utilitários. E eu escolhi esse porque é um saquinho que eu vendo bastante, as mamães gostam muito. Deixa a malinha do neném bem organizada para quem vai levar para a maternidade. Aqui então, ó, já vou cortar e já vou mostrar para vocês como que ficou essa costurinha aqui. Olha só. Então, a gente passou essa primeira costurinha aqui, ó, perto do carrinho do zíper. A dobra do viés tá na parte de cima aqui, tá bom? Vou passar de novo, viu, meninas? As medidas, já eu já passo pra vocês de novo as medidas, tá? Então, tá. Agora, falta fazer o acabamento na parte interna. Eu vou fazer depois. Agora, a gente vai colocar aquele pedaço que a gente reservou, que é a parte de trás do nosso saquinho. Vou erguer aqui um pouquinho de novo. Olha só, pessoal. A parte de trás, né? A gente vai posicionar ele aqui, ó, na largura dos 30 centímetros, né? E a altura dos 40. Essa parte dos 30, eu vou posicionar aqui na parte do meu zíper. Parece confuso, mas vocês vão entender depois como que vai ficar. Então, assim, o filozinho, ele gruda um pouquinho. Então, a gente vai posicionar. Eu vou pregar aqui primeiro, para depois eu vou trocar o meu pezinho para outro pezinho, né? Para aquele pezinho normal. Por isso que eu vou fazer esse acabamentinho de cá depois. E eu quero mostrar para vocês também que aqui, ó, quando a gente for fazer esse acabamento, a gente pode colocar mais acessório. Pode agregar valor à peça. Pode pôr um Passa-na Maria, pode pôr uma cianinha, né? Pode enriquecer mais a nossa peça. O viés dá o acabamento, né? E outros aviamentozinhos aí vai fazer mais, agregar mais valor, tá? Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Posicionamos aqui, ó, o nosso filó, vamos dobrar o viés e vamos passar a costurinha aqui, ó, bem rentinho ao carrinho. Agora, muito cuidado pra gente posicionar certinho aqui o filó, essa altura na mesma altura daqui, tá? Pra ele ficar bem retinho. Esse aí também é um pulinho do gato que a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Então, já vou pra máquina aqui e vou mostrar pra vocês. Eu não tô conseguindo muito acompanhar os comentários aí, mas se tiver alguma dúvida, já eu vou dar uma olhadinha aí, tá? Então, pra quem chegou agora, meninas, a gente tá utilizando aqui o viés Cinderela de 2,5, viés de algodão, tá? E a gente tá utilizando pra aplicar a aplicação do zíper no saquinho de maternidade, tá bom? Ó, então agora eu vou fazer a dobrinha de novo. Esse lado da dobrinha, então, a gente vai pôr lá, posicionar lá no carrinho do zíper, tá? Eu vou fazer aqui e mostro pra vocês como que vai ficar. Sempre com muita calma, organizando, tá? Eu trouxe o material, eu esqueci de falar, eu trouxe o materialzinho aqui já cortadinho, né? O filó cortado. Mas o molde vocês podem montar aí e deixar num papelzinho mais firme, né? Pra quando for fazer, você já ter esse molde, pra não ficar sempre tendo que usar medida, né? E demorar mais. Então, assim, uma dica de produtividade aí é vocês desenvolverem os próprios moldes, que ajuda bastante, principalmente as artesãs que às vezes tem muita encomenda, né? Não faz só o saquinho, faz outros acessórios para bebê, faz costura criativa, né? Então, é uma dica que eu dou, a gente preparar bem os nossos moldes. Então, aqui, meninas e meninos, a gente tá costurando bem rentinho aqui. Deixa eu descer de novo aqui. Bem rentinho aqui no carrinho do zíper e vou mostrar pra vocês. Eu sempre coloco os dois lados, né, os dois acabamentos do viés no zíper, depois a gente troca o pezinho pra fazer o acabamento interno, que é onde a gente pode colocar ou uma etiqueta, ou pode colocar uma cianinha ali, né, pra dar uma enriquecida, pode colocar uma rendinha, pode deixar sem nada. Aqui até eu não vou colocar nada, que esse aqui eu já tô utilizando para uma encomenda. Vou mostrar para vocês aqui. Ai, peraí, que desfocou um pouco a câmera. Só um minutinho, deixa eu ajeitar aqui. Ó, então aqui, ó, ficou assim. Essa costurinha que a gente fez. Então, fizemos do lado de cá e do lado de cá. Agora eu vou trocar o pezinho e a gente vai fechar
aqui, ó, nesse outro lado do viés, tá bom? A medida do saquinho, já me pediram, né, é 30 por 30 a parte da frente, tá? E 30 por 40 a parte de trás. Eu vou trocar o nosso pezinho aqui, deixa eu pegar aqui a minha chave, pra gente tá fazendo o acabamento ali do viés na parte do zíper. Gente, esse saquinho, ele é super vendável, a gente vende muito, muito mesmo, pra organização, pra maternidade, né? Então, pra pôr sapato, vendo bastante, pode estar fazendo com TNT, o acabamentozinho no viés, então, sim, é bem utilitário. Tá? Meninas, então, o meu espaço tá pouco aqui, mas vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora onde a gente vai passar a outra costurinha aqui, ó. Fechando. Ó, olha só. Ai, deixa eu firmar na mesa que eu não tô conseguindo mostrar ali em pezinho pra vocês. Olha só, então. Aqui, ó, então a gente vai passar essa costurinha fechando aqui a parte do filó. Tá? Vou passar desse lado e vou passar aqui do outro lado, fechando essa parte do filó aí. Deixa eu só ler aqui. Esse viés, meninas, não solta tinta, tá? Esse aqui já testei, ele não solta. Vocês podem colocar tranquilo nas peças de vocês. Ele não encolhe e ele não vai soltar, ele não vai desbotar. A vantagem dele ter esse percentual de poliéster, eu acredito que seja isso. Não tenho as técnicas certinhas, mas eu já testei, ele não solta. E ele não desbota também. Ele é, assim, com cores mais vivas, né? Então, isso, quanto a outra cor, você pode pôr num paninho de prato branquinho, ele não vai soltar. Façam o teste aí, eu já testei. E ele é bom. E ele tem uma estruturinha. Eu gosto muito desses viés industrial, porque ele é mais firme para trabalhar. Então, dá uma estabilidade melhor pra gente trabalhar, né? Quando eu trabalhava com viés 100% algodão, o que eu fazia? Eu tinha que mergulhar o meu rolo de viés antes de utilizar. Mergulhar ele na água. Porque ele encolhe bastante. E esse aqui, eu já percebi que ele não encolhe. Então, assim, é uma das vantagens que eu vejo, porque a gente vende uma peça, né? Então, ela tem que estar intacta, né? A mamãe, às vezes, vai lavar, né? Seja uma bolsa, uma nécessaire, né? Então, assim, esse viés aqui não encolhe. Vocês podem estar utilizando, não precisa molhar ele antes. Não sei se alguém aí também já utilizou, já teve que molhar antes. Eu não tive problema nenhum, tá? E esses materiais, meninas e meninos, vocês encontram lá no site da Avil. Tá bom? Aqui eu tô passando a costurinha aqui do outro lado, tá? Tô conversando, mas eu tô passando aqui e já vou mostrar pra vocês como que ficou aqui a nossa parte. Tá bom? Olha só. Então, assim, ó, presinho os dois lados, né? A gente prendeu desse lado do zíper e o outro lado. Agora, a gente vai pra montagem. O que a gente precisa fazer? Olha só, ó, já tá tomando forma. É um saquinho muito tranquilo de fazer. O que a gente precisa fazer, então? Colocar o nosso cursor, né? A gente vai estar colocando o cursor. Eu sempre gosto de colocar da direita para a esquerda, porque ele fica o lado mais certinho para estar fechando, tá? Mas é opcional. Vocês podem colocar do lado que vocês achar melhor, mas eu gosto muito de colocar desse jeito, tá? Então, aqui, meninos, ó, eu cortei na diagonal o zíper e vou pegar o meu cursor aqui e vou passar o cursor antes de fechar o saquinho. Ó, então eu vou passar o cursor aqui e já vou mostrar pra vocês como que vai ficar aí, tá? Então, alguém tá falando ali, a Lídia, né, que perdeu peça. Gente, não tem problema. Eu faço peça com esse viés, já utilizei outras cores de material, não tem problema. Ele não solta tinta, vocês podem ficar tranquilo quanto a isso. Eu já testei, tá? Não solta mesmo. Deixa eu... Isso, passei aqui. Olha, aqui eu tô utilizando um cursorzinho dourado. Passei aqui, vou chegar pra trás só pra vocês verem como que vai ficando. Tá, então passei o meu cursor, já coloquei o meu zíper, a gente vai fechar agora as laterais, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Vou juntar aqui, ó, as duas partezinhas do filó. Vamos alfinetar pra ele não escorregar, porque o filó, ele é um pouquinho chatinho de trabalhar mesmo. Às vezes dá uma escorregadinha, né?
Então, assim, ó, a gente alfineta desse lado e alfineta do outro. Essa é a parte do fundo. Assim fica melhor, né? Ó. Então, alfinetei e a gente sempre vai começar a costurar do fundinho pra cima. Por quê? Porque senão ele escorrega. Se eu começar a costurar aqui de cima, ele escorrega e vai ficar torto aqui. Então, ó, sempre do lado de baixo pra cima, que aqui, ó, é onde é a nossa dobra, tá vendo? A medida final do saquinho vai ficar os 30 de largura por 35. A gente cortou 40, mas olha só, 2,5 foi pro lado da frente, tá vendo? Então, fica assim, 2,5 centímetros fica na frente ali. Tá ok? Agora, então, pessoal, ó, a gente vai pegar o fundinho aqui e nós vamos passar uma costurinha aqui nessa lateral. Uma lateral sempre de baixo pra cima. É um segredinho também do viés para ficar um acabamento bonito, tá? Agora, a gente não vai pôr o viés ainda. O que que a gente vai fazer? Só passar uma costurinha de segurança, tá? Então, eu já vou aqui na máquina e vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Vou tirar o meu... Isso. Então, a gente vai costurando de baixo pra cima. Vai bem devagar, porque o filó pode ser que ele dá uma esticadinha, tá? Mas vai bem devagar, que ele não vai deformar a peça. Vai bem com cuidado, vocês vão ver o quanto ele vai ficar com um acabamentozinho bonito. Sempre cuidando, como é um material meio transparentinho, sempre cuidando se tá passando os dois lados, né? A parte da frente, a parte de trás, para não correr o risco da hora que a gente for pôr o viés, a parte de trás ficar solta, tá? Então, a gente tem que cuidar disso daqui. Tá, então olha só, passei uma lateralzinha aqui. Agora, eu posso refilar bem essa parte do zíper aqui, pessoal. Vamos refilar, vamos deixar bem certinho, por quê? Porque a hora que a gente for pôr o nosso viés, se ele tiver com muito excesso, ele não vai dar o acabamento correto, tá? Então, ó, refilei bem certinho aqui. Vou pegar agora o outro lado, ainda não vou pegar o meu fundinho. Olha só, vou pegar o outro lado e vou passar essa costurinha lateral. Vocês viram que esse saquinho é bem simplesinho de fazer? É muito bom. Ele tem um custo muito interessante, assim, pra gente tá repassando pras mamães que às vezes não tá podendo investir um valor muito alto, né, com essa organizaçãozinha da mala. E é importante, né, organizar a mala do bebê. Chegou no hospital, as enfermeiras vão saber qual que é a primeira roupa, né, qual que é a primeira troca. Então, isso aí tem utilizado bastante. Fica bem interessante. Sempre organizando aqui, meninos, ó. Então, essa lateral eu vou com muito cuidado, só mesmo para prender. É só uma costurinha de segurança. Não esquece de pôr o cursor, tá? Então, antes dessa etapa aqui, a gente colocou o nosso cursor, tá bom? Então, vamos passando aqui essa lateral, prendendo um lado no outro, né? A parte da frente com a parte de trás. Olha só. Então, ficou assim, tá vendo? Então, de baixo pra cima, ó, eu vou até passar aqui pra vocês verem. A medida fica certinha, ó, um lado e o outro, ó, não dá erro, fica bem certinho, não fica torto. Então, assim, se começar daqui de cima pra baixo, pode ser que fica torto, aí eu tenho que refilar, a medida do meu saquinho vai diminuir, né? Então, assim, sempre começa da parte aberta, igual a gente começou lá no zíper. Lembra que a gente colocou o zíper aqui da parte dobrada? A gente prendeu primeiro a parte dobrada, né? Então, sempre coloca essa parte dobrada primeiro, prende ela lá com a costurinha e depois o outro lado. E aqui, assim é aqui também, tá? Agora, a gente vai refilar o outro lado. Eu não vi se tem alguma pergunta ali. Sugestão. Pessoal, é sugestão do preço de venda do saquinho? Então, depende muito o acabamento que você vai estar utilizando, né? Se além do viés, você vai utilizar uma cianinha, uma rendinha, né? Depende muito se você vai fazer um bordado ou se vai ser só o tecido. Vocês têm que fazer um cálculo de precificação aí que seja viável, né? Para cada região. Então, eu tô aqui em outra região, né? Então, é difícil falar sobre preço porque, assim, muda muito, né? Varia muito de região para região. Então, assim, vocês têm que calcular o que vai ficar mais... como é que fala?
mais rentável para vocês, né? Com preço justo para as mamães pagarem, tá? Então depende muito do material. Aqui eu tô utilizando o filó. O filó não é um material muito caro, dá para vender com preço bem interessante aí, tá? Agora, pessoal, a gente vai estar passando aqui na parte do fundinho, tá? Agora que eu tenho as duas laterais presas, ó, aqui também tem uma dica bem legal que eu gosto de dar, é a gente começar sempre do meio para as laterais, tá? Começa aqui, então a gente vai começar a costurar aqui, vai vir para um lado e depois para o outro. Por quê? Se tiver que dar alguma diferencinha, vai dar na lateralzinha aqui. Mas depois que a gente prendeu aqui as duas laterais, dificilmente vai dar essa diferença. Mas mesmo assim, por segurança, eu gosto de começar aqui no meio, tá? Então é uma outra dica, porque assim, muitas meninas às vezes falam assim, ah, o filó é difícil, né? Não fica retinho. Mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter essa paciência de fazer todos os detalhes bem certinho, né? Pra dar um acabamento bonito. Porque o viés, ele dá um acabamento bonito. Tô colocando a linha aqui que ela soltou. O viés enriquece muito a peça, né? Dá um acabamento bonito. Então aqui, então, a gente vai estar passando do meio para as laterais, tá? Só prender, né? Só beiradinha mesmo, costurinha de segurança pra gente vir com o viés e fazer o acabamento final. Vocês viram quanto é simples? Às vezes a gente vê uma peça muito elaborada, uma capa de cartão, alguma coisa, a gente imagina que ela tem um grau de dificuldade muito grande, mas não tem, gente. É só a gente tentar olhar a peça, analisar o que, que a gente vai utilizar, né? Mentalizar aquilo ali, passar pro papel, fazer os recortes e recortar os tecidinhos, não tem erro, tá? Então aqui a gente vai organizando, ó, bem certinho. Agora eu peguei do meio de novo para outra lateral. Sempre cuidando se tá pegando as duas partes, tá? E não pode ir muito pro meio, porque o nosso viés tem que tampar essa costurinha. Aqui eu fiz questão de passar com a linha azul, ó, a linha azul escuro, para vocês verem bem certinho. Tá vendo como ficou na beiradinha? Ficou bem na beiradinha. Então agora, se precisar, se ficou alguma diferencinha, vamos dar só uma refiladinha. Se saiu, às vezes, algum pouquinho fora ali, a gente recorta. E agora a gente vai para a parte final, né? É muito simples, é muito rapidinho de fazer. Eu acho, assim, a parte mais demorada da costurinha é o corte, não é, pessoal? Me fala, olha só. Tá vendo? Ficou bem retinho aqui, vou mostrar aqui de longe. Agora vamos para a parte final do viés. Como que a gente vai posicionar esse viés, como que a gente vai fazer o cantinho mitrado. Se você estiver entendendo, deixa uns coraçãozinhos aí pra nós. E vamos lá. Então tá, olha só, vamos na parte de trás aqui, então, no verso do meu saquinho. A gente vai posicionar, então, o avesso do meu saquinho, que seria a parte de trás, com o direito do meu viés, tá? Então, o direito aqui, ó, na parte superior, um ladinho aqui do zíper, tá bom? Feito isso, a gente vai passar uma costurinha em cima da dobrinha. Eu não gosto de abrir a dobra. Eu trabalho com ele dobradinho assim, mas quem quiser fazer diferente não tem problema. Eu acho que o acabamento do viés fica mais bonito quando a gente trabalha com ele dobradinho. E aqui, ó, onde que vai passar a nossa agulha? Onde que vai bater? Em cima dessa dobrinha, tá bom? Então, vou posicionar aqui pra vocês e vou mostrar. Ah, só uma dica aqui que eu esqueci também. A parte superior, a gente vai deixar aqui um espacinho, ó, de 1 centímetro, 1,5 centímetros, no máximo 2 centímetros, pra gente fazer esse acabamentinho aqui depois, quando for rebater o viés. Aqui eu não tô utilizando pezinho, aqueles pezinhos especiais de colocar viés, eu quis trazer uma maneira mais prática, porque às vezes tem muita gente que não tem aqueles pezinhos, né? Então, assim, é possível colocar o viés perfeito? É possível. Precisa do pezinho? Nem sempre. Tem gente que tem facilidade, tem pessoas que vai ter dificuldade, né? Então eu quis trazer da maneira mais simples, porque às vezes o pessoal tem que comprar aquele pezinho especial só para pôr o viés. Então, assim, vamos aprender de um jeito mais fácil, né? Como se fosse aprender matemática sem usar a calculadora, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos para a máquina. Aqui, então, eu deixei aquele espacinho de 1,5 centímetros e vou passar a minha costurinha em toda a volta. Quando chegar aqui no meu cantinho, eu vou mostrar pra vocês aí, eu vou tirar da máquina, eu vou mostrar pra vocês como que vai fazer o cantinho mitrado, tá? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho.
Isso, vou mostrar pra vocês bem certinho como que vai fazer o cantinho mitrado depois ali na lateralzinha ali, pra vocês aprenderem bem certinho e não ter erro, tá? Então aqui a gente tá utilizando então o viés de algodão da Cinderela, que tem disponível lá na loja online da Avil, tá? A Gabi vai colocar de novo pra quem entrou depois, vai estar colocando aí o site que vocês podem encontrar esse material. Ou na loja presencial também, tá bom? Tô passando então aqui a costurinha lateral. Vamos fazer toda a volta do nosso saquinho. Aqui eu não costumo tirar, mas eu vou erguer só pra vocês verem como que a gente faz essa dobrinha. Olha só. Então, como que a gente vai fazer? Dobrei aqui, é que fica no lado contrário. Ó, então eu terminei aqui, vou fazer uma dobrinha pra cima, tá vendo aqui? Dobrei pra cima, dobrei pra baixo. O meu viés já vai cair na posição pra fazer a lateral, tá vendo? O nosso cantinho. Que isso é muita dificuldade, geralmente, do pessoal, né? Pra quem entrou agora, meninas e meninos, que tá perguntando que peça é essa, a gente tá fazendo um saquinho organizador, que pode ser utilizado tanto na maternidade, quanto na organização de mala para viagem, essas coisas assim, tá bom? Então aqui a gente tá aprendendo a pôr o viés de acabamento, estamos utilizando o viés da Cinderela e na medida de 2,5 cm, tá? Então aqui, ó, eu vou agora começar a minha costurinha em cima de novo, até o próximo cantinho. Vamos voltar para a máquina aqui. Ah, tá. A medida, enquanto eu vou costurando aqui, deixa eu olhar aqui. A parte da frente, ela é 30 por 30. 30 por 30, 30 de altura e 30 de largura. E a parte de trás é 30 por 40. 40 seria a nossa altura, tá? 40 centímetros, então, é a parte de trás. A medida final, que ele fica ali depois de pronto, ele vai ficar com 35 de altura por 30 de largura. Vocês podem adaptar outras medidas. Tem algumas mamães que gostam de pôr manta, né? Colocar mais pecinhas da maternidade. Então, vocês podem fazer tanto maior quanto menor. Eu já fiz bastante esse saquinho também de tule. O tule vocês podem encontrar na loja da Avil também, tá? E o tule eu fiz para as mamães guardar o sapatinho, organizar o sapatinho e meinha para levar para maternidade. Então aqui, meninas, esse acessinho aqui, ó, a gente refila daqui a pouco, tá? Então aqui, ó, vou subir o cantinho mitrado de novo, tá? Esse material que eu tô usando é o filó, isso mesmo. E desci, tá vendo? É esse cantinho que geralmente o pessoal tem dúvida. Essa técnica aqui que a gente tá utilizando, a gente utiliza para fazer capinha de cartão, necessaire, tudo que vai cantinho quadrado, a gente utiliza isso daqui. E para quem for fazer o cantinho redondo, o viés, ele cede um pouquinho. Então, assim, não vai fazer esse movimento para cima e para baixo. O que a gente vai fazer? Vai seguindo o sentido da peça. Vou mostrar depois que esse aqui estiver pronto. Eu vou mostrar uma peça arredondada para vocês verem. Então, aqui, meninas e meninos, a gente vai fazer o outro cantinho. Vai costurar até a outra parte superior e vai deixar um espacinho ali de 1,5 centímetro. É onde a gente vai fazer o nosso acabamento, tá? Gente, tem gente que acha que os saquinhos de tecido ou filó é mais difícil. Eu vou falar que eu treinei mais o meu viés nesse saquinho. Por quê? Porque a gente consegue ver o avesso dele. A gente vê que vai bater certinho. Porque muitas dúvidas, às vezes, é como que vai ficar esse avesso? Será que vai ficar bom? Ah, o meu avesso nunca dá certo, né? Não é isso a dúvida de muita gente? Então, é assim que eu aprendi, treinando nesse saquinho. E é um saquinho que eu vendi tanto, já vendi muito aqui no ateliê. Então, aqui, pessoal, ó, vamos deixar aqui um espacinho de 2 centímetros e vou recortar, tá? 1,5 centímetros. Olha, virei pro lado direito, ficou assim, tá vendo? Vou mostrar pra vocês agora como que a gente vai rebater esse viés. Olha só. Então, aqui, ó, vou pegar a parte de trás e vou levar pra frente. Vou fazer essa dobrinha. Olha como já vai dando formato, tá vendo? Olha a importância de estar costurado sempre bem alinhadinho, sem excesso. Até vou refilar um pouquinho aqui do zíper, porque senão na hora da gente rebater, ele vai atrapalhar.
para ficar um acabamento bem certinho. Então, a gente sempre faz esse trabalho aqui de refilar esse excessinho aqui que sobrou pro lado da frente ficar perfeito com o lado de trás. Gente, essa é uma dúvida de muita gente. Eu recebi essa semana que eu postei bastante sobre os saquinhos, então as meninas tinham muita dúvida. Eu percebi que é uma dúvida muito frequente, assim, em todo mundo, tá? Então, eu não sei, Gabi, vai ficar gravada a live, né? Eu acho que fica no IGTV, tá bom? Então, olha só, o que a gente vai fazer? Esse excessinho que a gente deixou pra cima aqui, a gente vai dobrar ele. E agora a gente tô mostrando pra vocês o lado da frente, tá vendo? Então, dobrei pra frente e virei aqui. Esse é o acabamento. Eu vou pôr na base da máquina pra fazer bem certinho, tá? Então, esse é o acabamento. E vou passar, gente, sempre uma costurinha bem na beiradinha, pra ficar um acabamento bonito, pra não ficar aquele viés levantando. Esse dá um diferencial muito grande na peça, tá? Então, eu vou virar aqui pra mim, vou colocar na máquina, vou fazer o movimento que eu falei aí pra vocês. Ah, e aqui, deixa eu só dar uma outra dica aqui. Quando a gente faz essa dobra, às vezes quando a gente dobra pra frente, sobra esse excesso, tá vendo? Vamos cortar um pedacinho aqui, ó, na diagonal. Só pra não ficar esse excesso, a gente corta só um pedacinho, tá? Eu vou fazer o cortezinho aqui e mostro pra vocês verem. Então, ficou assim, tá vendo? Essa lateralzinha só pra ela não ficar sobrando ali na frente. Então, fizemos aqui, ó, a dobrinha, sempre posicionando, ó, olhando a frente e atrás, que ele tem que estar sempre na mesma posição. Por isso que eu falo que o filó ou algum material transparente, ele é mais fácil do que o tecido, pra gente treinar, pra quem tá aprendendo. Porque a gente consegue ver onde que tá batendo ali atrás. Se fosse um tecido, eu ia puxar bastante assim, eu não ia ver que o avesso tava certinho, não é verdade? Então, assim, pra quem estiver treinando, começando agora, eu sugiro fazer isso daí, fazer esse saquinho, seja no filó, no tecido, ou no tule também, né? Pra gente treinar. Então, eu vou pra máquina e a gente vai passar uma costurinha bem na beiradinha, pra ficar um acabamento bem bonito, tá bom? Acho que eu tô falando demais, né? Vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida? Vou fazer esse acabamentozinho aqui. Eu esqueci minha água, então agora eu vou finalizar aqui. Sempre retrocesso, tá, pessoal? No começo e no final do trabalho, vamos fazer o retrocesso para não correr o risco dessa costura soltar, tá bom? Então, sempre faz o retrocesso, olha sempre onde que a agulha tá batendo, com muita calma, principalmente quem tá começando, é paciência. O viés já, nossa, pra mim já foi muito complicado. Hoje, depois de muito treino, né, muita paciência, consigo fazer com mais facilidade. Então, a gente vai organizando. Deixa eu descer aqui um pouquinho mais pra vocês verem. Vai organizando bem, sempre posicionando a parte da frente bem em cima da parte de trás. O tule dá essa facilidade pra gente ver lá atrás como que tá? Ah, eu tinha também recebido uma dúvida sobre o pezinho, que as meninas sempre veem na minha máquina o pezinho esse de teflon. Meninas, é porque é costume mesmo. Eu sempre deixo ele porque eu trabalho muito com plástico. Então, ele é bom tanto para tecido quanto para plástico, mas não necessariamente. O outro vai costurar perfeitamente o tule e o filó, tá? Eu vou tirar ele aqui para vocês verem como que a gente vai fazer esse acabamento quando chegar ali no cantinho, tá? Então, aqui por enquanto é só beiradinha mesmo, sempre cuidando a parte da frente e a parte de trás, tá? E bem aqui certinho, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz a dobrinha do cantinho mitrado, pra não ter erro, pra ficar uma peça bem bonitinha, com acabamento bem legal. Tem alguma dúvida, pessoal? Pode ir colocando aí, se eu não conseguir ver, a Gabi vai me ajudando aí. A Gabi é da Avil, então ela tá aí pra me dar esse suporte, tá bom? Quem perdeu as medidas do saquinho, a gente coloca depois de novo pra vocês. A gente tá utilizando, então, o viés de algodão da Cinderela. Ele é 67% de algodão e 33% poliéster, tá?
Aqui eu vou fazer esse cantinho e vou mostrar pra vocês o outro cantinho. Só pra eu não ter que erguer o pezinho da agulha aqui, tá? Então, quando vocês forem fazer o cantinho, gente, não tira a peça da máquina. Deixa sempre a agulha abaixada ali pra não dar diferença, tá? Pra ficar o acabamento bonito. Isso faz toda a diferença no final da peça. Esse eu vou parar um pouquinho antes, só pra eu tirar pra vocês verem como que a gente faz essa dobrinha, tá bom? Esse ano a gente não teve mega artesanal, né? Quem que foi na mega artesanal ano passado? Vocês foram? Fala aí pra mim. Eu estive lá também, navio, fiz esse trabalho com a Cinderela. A gente fez várias aulas, foi assim, bem legal. O pessoal gostou bastante, né? Nós fizemos flores, fizemos muitos trabalhos com aplicação em viés. E além do viés, gente, tem mais produto também, tá? A Cinderela trabalha com uma linha gigantesca de fita de cetim, tem um cetim com lurex, a linha pet. Então, vale a pena conhecer. Olha só, eu parei aqui agora, aqui no meio, só pra eu tirar pra vocês verem como que a gente faz esse cantinho, tá? Então, aqui, ó, tava desvirado, né? Eu vou virar pra minha frente, vou pegar essa lateral de cá e já vou fazer a dobrinha. Que a gente faz isso, ó, ele já junta, tá vendo? Se ele foi aplicado, olha só, olha como que vai ficar. Se ele foi aplicado bem certinho, ele vai dar esse cantinho, tá vendo? Olha como vai ficar bonito o cantinho. Então, esse é um diferencial. Aplicar ele do outro lado, bem certinho, né? Bem na beiradinha, de uma maneira bem... que dá esse acabamento interessante pra gente, né? Tá vendo? É um diferencial muito bom na nossa peça. Vou finalizar ele aqui. Nossa, eu esqueci de marcar o tempo. Eu não sei se a gente tá com tempo ou não, mas eu acho que tá, né? Vai me ajudando aí, Gabi? Eu esqueci do tempo. Hoje eu tô sozinha na organização aqui da live e acabei me esquecendo. Mas o Instagram também avisa, né? Ó, então a gente vai fazer esse cantinho. Nosso saquinho também tá praticamente pronto. É muito simples. Quem for fazer de maior quantidade, vai fazendo por etapa, né? Utiliza ali na parte do zíper o pezinho de zíper e faz todos. Prega, vou fazer 5 saquinhos. Prega o zíper nos 5 saquinhos, faz os acabamentos com os viés, né? Depois troca o pezinho, coloca os viés na parte de trás para depois fazer o acabamento final. Também é uma diquinha de produtividade pra gente ajustar melhor nosso tempo, né? Aproveitar melhor nosso tempo. Que a gente agora nessa quarentena, né, com todo mundo em casa, a gente precisa otimizar o tempo, não é mesmo? As mamães estão com as crianças, né? Todo mundo estão com as crianças em casa, né? Aqui também eu vou tirar para mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui, ó, antes de finalizar, eu vou colocar minha etiqueta, tá? Vou colocar aqui na lateral. Já vou pegar aqui e vou mostrar para vocês. Eu gosto de colocar ela aqui, ó, sempre bem pertinho do zíper. Então, eu vou posicionar ela aqui e já vou fazer o acabamento com o viés. Olha só como que vai ficar. Aqui na mesa eu vou pôr ela bem retinha, mas eu queria mostrar pra vocês como que vai ficar aqui a etiqueta, tá? Então, a gente faz esse acabamento. O viés, além de ser um acabamento bonito, né, ele enriquece muito a peça. Muito mesmo. E esse viés, gente, não desbota, tá? Eu vou mostrar depois pra vocês que eu utilizo ele em pano de prato. Tem a linha Decor também da Cinderela, que é lindíssima pra gente trabalhar na parte de cozinha. Então, é um viés, assim, que eu uso muito aqui. Bastante. Aqui em cima, então, a gente vai fazer o mesmo acabamento, tá? Vamos dobrar aquele excessinho e guardar ele aqui dentro do viés, por baixo do nosso viés, tá? Vou mostrar aí pra vocês como que vai ficar. Tô fazendo com muita calma aqui, com muito cuidado, que isso aqui já é uma encomendinha que eu tenho que mandar. Olha só, então, como que ficou a parte de cima? Tá vendo? A aplicação do tecido no meio foi feita... Não, então, a parte do tecido aqui, meninas e meninos, foi feita na bordadeira, tá? Mas vocês podem estar utilizando um termocolante definitivo aí, para estar fazendo alguma aplicação. Quem não tem bordadeira pode fazer com tecido e fazer uma aplicação também, né? Para fazer essa parte
de personalização, que as mamães gostam muito, né, de ver o nome do bebê, né, na peça. Então, assim, olha só a nossa peça pronta. Eu queria mostrar o acabamento, tá vendo, pessoal? Como que fica interessante a parte da frente e a parte de trás. Vou mostrar aqui. Olha, não pega no filó, tem só um excessinho de linha aqui. Não pega no filó, tá vendo? Fica muito bom. Olha o cantinho, gente, o cantinho vitrado. Olha só. Ai, não sei se foca bem, mas acho que sim, né? Então, assim, isso dá um diferencial muito grande na peça. A peça fica muito bonita, né? Com acabamento bem bonito. Vou abrir o zíper aqui pra vocês verem. Ó. Então, é isso. A nossa peça de hoje era esse organizador. Vou mostrar pra vocês aqui alguns itens que eu faço também com viés. E vamos ver se alguém lembra desse aqui, ó. A gente fez esse aqui o ano passado aí na Viu, na Mega Artesanal. Quem lembra? Quem foi na Artesanal Nordeste? A gente aprendeu a fazer essas flores com viés de cetim. Pode ser feita com viés de algodão, né? Olha a aplicação de pompom também. Tá vendo? Como fica bonito? Todos esses aviamentos, pessoal, eles enriquecem muito a peça. Olha, aqui eu utilizei um tecido cru para fazer, é uma carteira de mão. Vou mostrar para vocês, essa carteira já fez muito sucesso na Mega Artesanal ano passado. Olha, a parte interna toda com costurinha embutida, tá vendo? Ó, a parte do forro. Isso aqui é um tecido cru, um algodão cru, que a gente fala, não dá nada por ele, mas olha, uma peça, uma aplicação, um viés. Olha que diferencial. Aqui eu utilizei esse tassel aqui. No meio foi feito uma aplicaçãozinha com esses botãozinhos de massa, né? Deu uma diferença muito grande na peça. É um tecido de algodão cru, né? O ano passado a gente também fez na Viu, não sei se vocês vão lembrar, quem foi vai lembrar, esse paninho de prato, ó. Nós fizemos esse modelinho nas lojas, fizemos nas lojas da Viu, em Caruaru, se eu não me engano, né? Não vou lembrar agora direito a cidade, mas nós fizemos, ó, esse acabamento, tá vendo? Aplicação em viés. A mesma técnica a gente utilizou, pessoal. É dobrar o viés. Aqui eu ainda utilizei uma rendinha que dá mais um charmezinho pra peça, tá vendo? É um tecidinho de algodão que você encontra lá na Viu. É o tecido de pano de prato que tem na Viu também. Aqui no meio eu utilizei o próprio tecido para fazer o laço. Esses laços que eu coloco no pano de prato, eu gosto de utilizar uma mantinha para ele ficar assim firminho, bem estruturadinho. Quando lavar ele, ele fica ainda bonitinho, né? Ele não fica murchinho. Então, assim, são só algumas ideias aqui. Ah, aqui eu utilizei o viés xadrezinho, que pra mim é perfeito. Olha que acabamento, que fica bonito. Aqui também, meninas, falei que ia mostrar pra vocês o acabamento arredondado, né? Aqui a gente não tem a técnica do cantinho mitrado, tá vendo? Aqui é tudo acabamento arredondado. Para quem tem dificuldade de fazer o cantinho mitrado, é uma opção. Olha. Então aqui, ó, é um porta-documentos, mesma estrutura, mesmas técnicas que a gente utilizou para fazer o saquinho, a gente vai estar utilizando para fazer outras peças. Eu costumo falar que a gente não aprende a fazer peças. A gente aprende técnicas e a gente desenvolve peças, não é isso? Então, assim, tem a capinha do cartão de vacinas, né? Tem porta-documento, que é esse aqui. Eu coloquei bolsinho, ó, pra pôr cartão de plano de saúde, identidade. Então, assim, depois que você aprende a técnica, não é que você vai utilizar só para fazer esse saquinho. Não, a gente pode estar utilizando em outras peças também, né? Vou mostrar um que eu gosto muito e tenho usado bastante agora para essa onda de máscara, pessoal. É esse aqui com visor de plástico. Olha, esse tem tecido, estruturei com mantinha R2, tá? E aqui eu utilizei o zíper de metro. Coloquei aqui um ilhós grande, coloquei uma alcinha do próprio viés. Esse viés também é Cinderela. Olha só, então fiz uma alcinha do próprio viés. Gente, mesma técnica do saquinho. Olha só, mesma estrutura. Aqui eu só mudei a parte de trás, que eu utilizei tecido. A parte da frente aqui, eu utilizei o plástico, tá vendo? Aqui eu utilizei o plástico translúcido. Então, assim, é a mesma técnica que a gente utiliza para fazer algumas peças, a gente desenvolve outras peças.
Vocês aprendendo as técnicas, vocês vão ter assim uma diversidade de peças. Vou mostrar mais uma aqui que eu gosto muito, que é da Farmacinha. Essa Farmacinha a gente fez muito sucesso também. Eu ensinei ela na Mega Artesanal, só que foi em São Paulo, tá? Eu utilizei viés Cinderela, utilizei pompom. Aqui utilizei, ó, como um pedacinho de cianinha que dá um acabamento. Vocês não acham que fica legal, fica bonito? Utilizei a cianinha. Aqui utilizei o tule, esse mesmo do saquinho, que aqui a mamãe pode guardar cotonete, né? Guardar termômetro. E aqui a parte de dentro, até coloquei uns papéis aqui só para dar uma estruturinha. É o mesmo acabamento da carteira de mão. Então, assim, a carteira de mão a gente faz com o acabamento do viés da Cinderela na florzinha, na aplicação. A parte interna é a mesma coisa. Eu quero mostrar para vocês, então, gente, que vocês aprendendo as técnicas, vocês desenvolvem. Quem quiser essa aulinha tem gratuita lá no meu canal do YouTube, tá? Então é só acessar lá, Lelê Ateliê Artesanato. Tem todos os moldes, vocês podem desenvolver as peças e não tem erro, utilizando ó, os acabamentos Cinderela, tá bom? Então, acho que é isso. Não sei se tem mais alguma dúvida. Se ficou alguma coisa para trás ali, pode colocar aí que eu vou respondendo agora. Que agora que eu tô conseguindo ver os comentários com mais tranquilidade, né? Tem uma outra peça que eu quero mostrar para vocês. A gente fez a nossa primeira live de quarentena. Quem participou vai lembrar. Essa máscara aqui, vocês lembram? Ó, para amarrar. Então, a gente fez essa aqui com o viés, o estreitinho, que também tem na loja da Avil. Naquela onda que tava faltando material, né, faltando elástico, então a gente fez essa máscara, utilizamos bastante. Aqui em Goiânia foi muito sucesso de venda essa máscara aqui. Gente, técnica de aplicação, a mesma, tá vendo? Como a gente pode fazer várias peças utilizando a mesma técnica, tá bom? Então tá, pessoal, é isso, queria deixar pra vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença mais uma vez. Vou deixar escrito aí depois no comentário da live, eu deixo pra vocês o canal, tá? Qualquer coisa no meu Instagram também tem, Lelê Ateliê Artesanato, tá bom? Então vocês podem baixar molde, tem algumas dicas de viés, tem passo a passo gratuito, tá ok? O endereço é o que eu falei aí, Lelê Ateliê, eu tô perdendo a voz, eu esqueci minha água, eu tô ficando sem voz aqui. Lelê Ateliê Artesanato, tá? No IG da Cinderela também tem bastante passo a passo, tá? Cinderela, fitas e viés. E é isso, pessoal. O material que a gente utilizou aqui foi lá da loja Avil, tá bom? Queria falar pra vocês. Um abraço, então. Muito obrigado pela presença, pela participação e até a próxima.